Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado pela presença de vocês, tá? A gente estava aqui no backstage, já trocando uma ideia, conversando, porque o intuito deste webinar é justamente a gente ter essa veia mais divertida, mais franca, mais solta, de poder um ajudar o outro, tá bom? Isso é uma live do Full User Group, tá? Para quem ainda não conhece, Full User Group é um grupo de especialistas de tecnologia, tá? Mantido pela Palo Alto, tá bom? Globalmente, tá? Existem vários capítulos, né? Muito parecido com outros programas, outras comunidades de tecnologia, tá bom? Tem vários capítulos e esse é o capítulo Brasil, tá? Hoje, eu, corajoso aqui, eu sou Pedro Bezerra, para quem ainda não me conhece, eu tenho uma mania de ficar puxando mais trabalho do que eu deveria. Então, tenho 3 filhos, uma esposa, estou na Palo Alto há 3 anos, e no último ano eu falei com o pessoal do Full User Group e falei assim, olha, eu tô com pouco trabalho, deixa eu abrir o capítulo Brasil? Então, aqui estamos, tá bom? Hoje temos esse conteúdo que está aqui na tela, tá? Temos conosco aqui na sala também outros especialistas da Palo Alto, tá? Então, eu sou atualmente gerente de Cortex para o Brasil, ok? E vou passar a bola para que o Wagner também se apresente. Wagner, bom dia. Bom dia, pessoal. Eu sou o Wagner, estou aqui campineiro, recém-campineiro. Estou morando aqui em Campinas há 2 anos com minha esposa e filha. Meu negócio é nuvem, como vocês podem perceber aqui, com especialidade em AWS. Eu consegui cumprir o bingo da AWS, aí tirei todas as certificações, ganhei uma jaquetinha marota. E me juntei a Palo Alto tem pouco mais de 30 dias, porque eu acredito que a solução para segurança de nuvem são Synapse. E não é porque eu estou na Palo Alto que eu vou afirmar que o Cortex, né, o finado Prisma, eram os melhores Synapse do mercado, porque eles cobriam de fim a fim, runtime, toda a parte do ciclo de desenvolvimento. A Palo Alto sempre está trazendo novas tecnologias, incorpora no produto e a gente só tem o que usufruir, no final das contas, né? Desde que eu comecei com Prisma até hoje, cresceu pra caramba. Com o advento de AI, por exemplo, com AI SPM e outras features relacionadas. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. A gente que está feliz, Wagner, porque quando a gente fez o processo seletivo, né, de convidar o Wagner para vir para a jornada de Cortex, né, a gente estava pensando assim, olha, como é que a gente possibilita uma camada mais sênior e mais consultiva do nosso dia a dia de Cortex, né? Então, não foi à toa que vocês estão vendo aí que o Wagner já tem toda uma história, né? Principalmente também dentro da nossa estratégia, né? Dentro do que a gente pode levar para os parceiros, para os clientes, para o mercado, né? Como é que a gente consegue levar mais conteúdo de Cloud Security, tá? E aí Cloud Security é o universo, né? Então, a gente pode falar ali desde as permissões de acesso numa nuvem, né? A avaliação do uso de cada uma das nuvens, do uso seguro de cada um dos recursos de nuvens, né? Então, esse é um conhecimento muito raro no mercado atualmente, né? Quando a gente vai fazer trabalho em parceiro, é muito comum a gente ver, chutando números aqui, tá? 4 ou 5 pessoas que conhecem de SOC e uma ou meia pessoa que conhece de Cloud Security, sabe? Então, a vinda do Wagner foi muito positiva, né? Conseguimos encontrar o Wagner aceitou essa proposta, essa jornada, e cada vez mais a gente vai caminhar para isso, tá? Ô Wagner, fazendo um bate-papo aqui enquanto o pessoal vai chegando, diz uma coisa, como é que era a sua jornada anterior? Eu estava muito mais focado em CloudSec, exatamente pela ausência de profissional no mercado. Coisa que eu vejo, Pedro, a gente já teve essa conversa antes, talvez eu tenha falado com alguns de vocês, que o XCM foi um grande habilitador de SOC para o CloudSec, integrando com o SOC.
Porque, como o Pedro falou, o cara de CloudSec, ele é realmente em T. Porque ele é obrigado a conhecer dos processos de SOC e é obrigado a conhecer de nuvem. E muitas vezes mais de uma nuvem. E você não acha esse cara todo dia por aí. Então, o que eu percebi, né, quando eu conheci o Xcian em 2024, é que o Xcian é o que ia dar essa cola. Porque o problema ainda existe, mas a gente tem uma curva para levar as pessoas a estarem prontas a assumir o papel. É natural, né? Eu tinha um antigo professor que dizia que não existe algoritmo de compactação para conhecimento, né? Ou para aprendizagem. Então, não adianta você atropelar as coisas. Você tem um tempo natural para fazer com que ela aconteça. E assim, na real, a gente precisa de um habilitador, e foi o Xia. Eu tava nessa frente de transformação, mas conectando por Xia. Porque senão não tem que dar conta. Por isso que a gente chega em números absurdos de 120 dias para poder fechar um ticket de nuvem. É absurdo. E aí, quando eu e o Wagner a gente estava conversando, né, pensando ainda como é que a gente ia combinar o jogo para levar valor, né, para a tríade, né, que eu comento, parceiros, clientes e sociedade, né, a gente começou a ver que a falta de profissional gera uma oportunidade para a galera de SOC, né? Então, quando a gente conversa hoje sobre como é que é uma investigação no ambiente de cloud, né? Em específico, por exemplo, dentro de um Kubernetes, né? Quando a gente olha os tipos de ataques que estão acontecendo dentro de um cluster ou de um node, né? Quando a gente olha os problemas de permissionamento que acontece ali dentro da nuvem, né? Quando a gente olha o mapeamento de informação sensível do que está dentro da nuvem, né? A gente começou a ver que não está tão diferente assim do que a galera de SOC já conhece, né? Então, o ataque cibernético dentro de um cluster ou de um container, né? Hoje, ele está muito similar ao ataque cibernético que acontece dentro de um servidor ou de um endpoint, né? E por que disso? Né? E eu estou aprendendo muito aqui com o Wagner, com o Edu Uxtin, que está aqui no nosso time, com o Fábio César, que também está aqui no nosso time. Eu estou aprendendo que, no fim do dia, o container, ele é um sistema operacional mais fechadinho, mais limitado, mas a técnica de ataque está sendo muito parecida com a técnica de ataque de um servidor. A diferença de um servidor ou de um desktop normal é que, por eles serem muito mais amplo em recursos do sistema operacional, o atacante consegue explorar mais vetores de ataque, enquanto que dentro de um container, a quantidade de vetores de ataque são menores. Tá? Faz sentido isso, Wagner? Total. E tem mais um ponto. O container, container de nuvem em geral, ele vai trabalhar como eles trabalham com muita abstração, chamadas de API, configurações via YAML ou JSON, ele tem uma superfície diferente. E é isso que o cara de cloud conhece, ele conhece a superfície, mas o cara de SOC conhece como que ela é explorada. E esse conhecimento precisa se unir. E aí que eu entendo que o Xcian habilita o cara de SOC a fazer pelo menos o primeiro atendimento. E, por outro lado, desafoga o cara de CloudSec, porque ele não fica sozinho nessa jornada, né? Exato. Boa. Então, pessoal, a gente vai continuar um pouco esse papo de cloud aqui daqui a pouquinho, tá? Mais uns 15, 20 minutos, tá? Porque o que eu quero trazer para vocês neste começo, né? O que a gente quer trazer para vocês neste começo é justamente o primeiro bullet aqui, tá? Aconteceu o Ignite, então, para quem não conhece, Ignite é um grande evento da Palo Alto, tá? Então acontece em diversas regiões do mundo, ok? O Ignite Brasil acontece em São Paulo já há pelo menos 3 ou 4 anos, tá bom? E ele é muito representativo porque é o momento onde a Palo Alto fala assim, olha, eu vou mostrar tudo que eu tenho,
tá? Então, fiquem atentos no próximo ano, tá? Ignite 2027 com certeza vai ser maior que o 2026, tá? 2026, só para vocês terem uma noção de números, girou ali em torno de 600 pessoas, tá? Então, foi num lugar super legal, o Palácio Tangará, negócio chique pra caramba, bonito pra caramba, né? Um espaço super confortável, tal. É quase que aqueles eventos lá em Las Vegas, só que aqui em São Paulo, né? Então, você vai ver que você tá andando sempre no tapete, o negócio é muito bonito, tá? É bem legal. Tá no Instagram, ou coloca lá no Instagram Ignite, Palo Alto, e vai ter os vídeos lá para vocês verem como é que foi, tá? E aí no Ignite, a gente trouxe uma atualização de um conceito que a Palo Alto já tá falando, já vai fazer pelo menos 1 ano e meio ou 2, tá? Que é o automação de SOC, né? Aqui pensando em SOC autônomo, né? Aí quando eu recebi esse material, eu falei assim, putz, legal, é um material legal, mas minha mania, né, de professor, tal, de doido que fica lançando cada vez mais trabalho para mim mesmo, como é que eu posso mostrar o próximo passo? Como é que eu posso ir para o próximo passo? Porque o SOC autônomo, um script executando automaticamente, ele já possibilita o início de algo autônomo, né? Não só automação, mas de algo autônomo que faz sozinho, né? Aí eu pensei assim, putz, seria legal a gente começar a trazer a visão de agentes, não só de SOC autônomo, mas o agente. Porque na minha cabeça, né, e aqui a gente tá para construir junto, tá? Nada que eu falar aqui é 100% certo, a gente tá para construir junto. Na minha cabeça, o autônomo é o fato de fazer sozinho. Mas quem é que faz sozinho? Nos dias de hoje, são os agentes. E aí, qual que é a diferença de um agente para um script, né? Aí entra a Generative AI, né? Então, Generative AI pensando, né, dentro dos limites tecnológicos e matemáticos, né? Não vamos achar que ela pensa por conta própria, né? Então, dentro desses limites, a inteligência artificial pensando e respondendo um incidente cibernético entra nesse agentic state, tá? Que é um pouco do material que a gente levou para o Ignite, tá bom? Então, vamos lá, vamos entrar aqui no 5 passos para avançar do SOC autônomo para o agentic state. Então agora, vou passar a bola para o Wagner. E aí, Wagner, segue aí e a gente vai trocando ideia, beleza? Beleza. Bom, pessoal, vamos pegar aqui. A gente tem algumas mudanças de paradigma, né, na nossa realidade. O último foi o de AI, porque ele mudou a nossa forma como a gente usa a tecnologia. De 20 anos, quem está aqui há mais tempo, né, 20, 30 anos, a gente usava de uma forma e hoje a AI ela está sendo modelada para se tornar o nosso segundo cérebro, o nosso viabilizador do dia a dia. Ele vai tomar algumas decisões que a gente não quer mais tomar, né? Como, por exemplo, qual o melhor horário para marcar o dentista? O agente, se você tem o agente configurado aí na sua máquina, a ideia é que ele busque uma agenda para você, marca o dentista e te avisa. Então, como isso, há muito poder que nós damos aos agentes, isso naturalmente está sendo explorado aí por criminosos, né? E isso traz dois cenários, né? Primeiro, em que nós temos novas táticas cuja inteligência artificial ela já toma decisões para mudar o plano à medida em que ela vai encontrando negativas, né? Vamos pegar, por exemplo, ele vai fazer um scan de porta. Se ele encontrou, sei lá, lá pela porta número 512, ele já varreu mais de 512 portas. Ele encontrou que a porta está fechada, ele vai mudar a estratégia. Então ele vai tentar buscar alguma informação lá do firewall ou do recurso que você está usando para se proteger, para explorar outra forma de entrar. Ano passado a gente teve eventos aí já usando o Claude da Anthropic,
em que o atacante usava o motor do Anthropic para poder ir adaptando o seu plano de ataque. E temos novos vetores, né? Eu gosto muito de pensar no que aconteceu semana passada, Pedro, com as duas advogadas que fizeram prompt injection no Tribunal de Justiça. Qual era o ponto? Elas queriam facilitar as ações que elas entravam. Elas escreviam branco num fundo branco. Então, quando o PDF passava na mão de quem ia processar aquilo, ele não via, a menos que ele selecionasse o texto. Então, assim, temos novos vetores. E, gente, a gente somos um bicho que busca alternativas. Então, é natural que isso seja explorado, né? Seja por profissionais da área, seja por qualquer pessoa que tenha acesso. Porque acho que esse é o grande ponto. Todo mundo tem acesso agora. E isso pode, por exemplo, como foi o caso dessas advogadas, contaminar decisões que o tribunal vai tomar, não só a favor delas, mas em detrimento de várias outras ações. Porque elas vão condicionando os comandos que a AI vai tomar, né? Seja ela agente ou não. Ô, Wagner, e aí a gente começa a caminhar mais para uma eficácia do ataque, né? Exato, porque no final das contas, ele fica mais preciso. Vamos considerar nos métodos antigos em que o cara tinha que ficar escaneando a rede por meses, semanas, para poder ter alguma brecha para poder entrar. Hoje não. Hoje ele consegue, o atacante toma a decisão mais rápido para fazer a adaptação do ataque. Isso torna ele naturalmente mais efetivo e reduz o tempo. Então, é natural, ele vai gastar menos recurso computacional, conseguiu concluir aquele ataque, ele parte para o próximo. E parte para o próximo, parte para o próximo. Ele vai gerar mais volume de negócio para o seu mercado, né? Exato. E aqui a gente ainda está falando de um cenário onde o atacante está utilizando a inteligência artificial como ferramenta, certo? Sim. E isso tornou os ataques bem mais rápidos, né? 3 vezes mais rápidos. Você falou dos Ignite, eu tive a oportunidade de ir nos 2 primeiros, como parceiro. E eu lembro que claramente os números foram diminuindo, a ponto de que agora 1/5 dos ataques ele consegue vazar os dados em 1 hora. Isso é super preocupante, galera, porque a gente muitas vezes não está preparado para tomar essa decisão em 1 hora. Eu acabei de falar do ataque de nuvem. São 120 dias para o cara fechar o ticket. Então a gente precisa habilitar o lado de cá, de quem está fazendo a proteção das companhias, né? Somos nós, fabricantes, parceiros, integradores, que vão viabilizar isso para as companhias. E aí, quando a gente fala, e isso é outra coisa bem legal, tá, pessoal? Nesses 3 anos que a gente, né, vocês, a gente está conversando sobre o mundo de Cortex tradicional, né, XDR e XIM, a gente está sempre falando de resposta em minutos ou segundos, né? Mas, quando a gente entra um pouco no mundo de Cloud Security, né, é esse número avassalador de tempo que quando o pessoal de cloud começou a trazer para mim, eu falei assim, meu Deus, é verdade. Porque quando a gente está no mundo de cloud, né, a gente está primeiro com 2 ou 3 clouds diferentes. Cada cloud tem, entre aspas, o seu especialista, né? Cada especialista vai se conectar com processos da empresa que demoram para chegar no processo de segurança, demoram para chegar no processo de risco operacional, né? E faz com que esse número fique gigantesco. Ô Wagner, fala de novo esse número, só para a gente deixar bem gravado aqui na gravação. Para fechar os tickets? 120 dias. Isso é uma média de mercado, galera. Eu saí recentemente, né, de uma outra casa e eu fiquei 1 ano trabalhando com um CISO de uma companhia automotiva.
E um ano insistindo com ele que ele tinha que reforçar, ele tinha que criar um plano de ação para os misconfiguration, tinha que reduzir a superfície, tinha que mudar a abordagem para gerenciar a identidade, que é um grande calcanhar de Aquiles para a nuvem, não só pela identidade em si, porque identidade humana ou não humana envolve pessoas, seja fazendo a gestão do ciclo de vida ou seja operando. Mas eles tiveram um incidente e não havia o que fazer. E o pior, se ele vai trabalhar a identidade na Azure é de uma forma, na AWS é de outra, na Google é de outra, na Huawei é de outra, e a identidade muda muito. Se nós não tivermos uma análise contínua de identidade lá, pegando a linha do Zero Trust, monitoramento contínuo, não confia em ninguém, ou confie, mas verifique. Então, se a gente não tem essa abordagem, os 120 dias vira 240. Nesse caso, virou 360, né? Porque eu tava há mais de um ano falando para ele. Nossa. E aí, quando eu fui coordenador de segurança, eu tive, a sorte imensa de ter diretores, líderes, gestores, né? Que eles tomavam a seguinte decisão: eu prefiro parar o negócio porque eu conheço onde parou, do que esperar um atacante e o atacante parar onde eu não conheço, tá? Então, quando eu estava nesse ciclo de como é que eu posso atualizar a esteira, os containers, toda a jornada de CloudSec, né, ou de cloud nesse caso, né, eu ajudando a aplicar segurança, né, eu tinha um board que segurava a bronca, né, um board que ia lá e falava assim, vai parar. E eu lembro, isso, nossa senhora, esse papo de cloud é muito legal. Eu lembro até que tinha uma galera mais de cloud que eles falavam assim, Pedro, não sei por que o cara de negócio está reclamando, porque do meu lado como cloud, meu ambiente, ele pode ser duplicável e escalável. Então, eu consigo fazer com que o ambiente esteja duplicado aqui de um lado, né, lateral ao negócio. Você faz os seus trabalhos, seus scans, etc., suas atualizações nesse ambiente replicado, né? Lógico, com menor volume de transação ali, né? O time de negócios me dá uma janela de validação, uma janela menor, porque eu já fiz todo o meu trabalho de SEC, né? Eu coloco isso à disposição, então é como se fosse uma linha de trem, né? O trem tá vindo aqui, aí chega uma hora, abre uma bifurcação. Isso é um ambiente novo, isso é um ambiente velho, né? Eu direciono, o cara de operação de cloud falando, eu direciono numa janela de menos problema o tráfego para o ambiente novo, deu bom, negócio validou, já era, segue por ali. Não deu bom, chaveio rapidinho para outro lado e vida que segue, sabe? Faz sentido isso, Wagner? Faz, mas isso é um problema, porque a galera de cloud, e pessoal, eu sou um cara de cloud, eu fui um cara de Linux, ainda sou um cara de Linux. Eles confundem a irmã mais velha com a irmã mais nova. A irmã mais nova é a cibersegurança. A irmã mais velha é a resiliência. Então, não adianta. É muito comum, vocês devem ter passado por isso, o cliente querer usar o procedimento de DR para fazer um contorno do instante de segurança. E eu falei isso com vários clientes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, o procedimento de DR é uma coisa. Ele não vai, por exemplo, proteger contra identidades que sejam vazadas, porque o AD foi replicado. Então, há uma confusão muito clara entre áreas que são irmãs. Por quê? Muitas vezes o plano de mitigação conteve o dano, mas não há o que consertar, a não ser restaurar. E aí, quando a gente fala, trocando essa ideia aqui com vocês, por que a gente está conversando muito sobre conceitos com vocês? Porque não exercitar o conceito, não aprender sobre o conceito, acontece isso daqui, ó. Ataques
100 vezes mais rápidos com inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, principalmente a generativa, né? E aí vamos tirar um pouco o lado do atacante, né? O atacante pessoa, o atacante profissional, né? Independente se ele é habilidoso ou não, mas o atacante profissional, ele sabe disso que a gente está falando. Ele sabe que fica ali 120 dias à espera de alguém tomar uma ação. Ele sabe que se ele dá uma cutucada lá no e-commerce, ao ponto de diminuir as vendas, o cara do e-commerce vai falar assim, não, porque é o time de segurança que não está fazendo o serviço direito. Então, ele sabe que ele pode confundir, tá? Ele é o atacante profissional. Tá? E de novo, independente da qualificação ou de skill técnico que ele tenha, tá? Agora imagina uma Generative AI. A Generative AI, ela ou o agente, né? Ele sabe isso, então ele vai saber das confusões internas da empresa, tá? Ah, mas Pedro, como é que ele sabe das confusões internas da empresa? Se ele lê a ISO 27001 e as ISOs e os NISTs, ele já vai sacar rapidinho que a quantidade de controles que a empresa coloca, né, ou se propõe a colocar, é para resolver uma série de problemas que existem lá dentro, né? Então, ISO serve para padronizar processos. Por que a gente precisa padronizar processos? Para que as pessoas se conversem de um jeito único, ou pelo menos de um jeito padronizado, sabe? Então, a Generative AI, ela vai saber desses conflitos entre departamentos e entre conceitos, ela vai saber atacar muito bem, e aí chega nesse cenário de 100 vezes mais rápido, tá? E aí tem um outro slide também que a gente apresentou, que é bem legal, que é esse daqui, ó. Esse slide aqui é um pouco mais técnico, tá? Não técnico no sentido de, quais são as features do Cortex, né? Mas no sentido de conceito, e ele mostra, tá? A gente não vai passar ele em detalhe, tá? Até para ser mais dinâmico aqui. Fique à vontade para pedir a apresentação, tá? A gente compartilha essa apresentação lá no grupo, tá? Ou no grupo do Full User Group, ou de clientes ou de parceiros. Fique à vontade para pedir, tá bom? Então, olha só. A gente tem aqui fases de escanear e explorar, né? A gente tem fase de discover, a gente tem fase de fazer o vazamento do dado, a gente tem fase de gerar uma indisponibilidade, gerar uma perda financeira, né? Isso tudo a IA já fazendo, tá? E esse é o grande problema aí que a gente viu recentemente com o projeto que toda vez eu esqueço o nome. Ô Wagner, me ajuda aí na memória. Como é que chama aquele projeto lá? Mintos? Mythos. Fala um pouquinho dele, por favor. Galera, o Mythos foi desenvolvido pela Anthropic, até onde eu sei. Eu ainda não operei, tá? O Mythos. Só que ele tá tão eficiente em explorar vulnerabilidades que a Anthropic não o liberou por risco ao mercado. Então, é desse tipo de coisa que a gente está falando. Se era 1 hora para vazar informações para 1/5 das empresas, divide isso por 100. E aí potencializa isso com o Mythos. Vai ficar muito mais eficiente, porque o Mythos vai ter uma visão holística de todos os componentes. E muitas vezes ele não precisa necessariamente chegar naquele objetivo final. Ele pode só contaminar algum data lake, né, o data poisoning, para poder enviesar aquele data lake em determinado caminho. E isso pode ser usado de várias formas, né? Seja para tomada de decisão. Imagina, por exemplo, para uma empresa de mineração, que ela precisa tomar as decisões no melhor período do ano para minerar e ela está confiando plenamente no data lake. E eles mandam minerar num período que é um período de muita chuva, é um período cujo clima não seja favorável. Se aquilo não tiver um humano no loop, não vai funcionar. Exato.
E aí, pessoal, aquilo que... E obrigado, Leandro, por colocar o link, né? E aí, obrigado, Ernesto, também por compartilhar o nosso Frontier AI, né? Aquilo que a gente está construindo aqui de conceito do tipo, muitos problemas ainda das empresas, isso continua. A inteligência artificial acelerando a descoberta e exploração de um vetor de ataque, isso continua, está se acelerando. E aí agora tem um super cérebro que sabe tudo isso e conseguiu ter liberdade para fazer isso, né? O que eu quero dizer com conseguiu ter liberdade? Ele não está se apegando mais a eu desconheço essa tecnologia, eu desconheço esse navegador, eu desconheço essa linguagem de programação. Não, ele chegou a tal ponto que ele falou assim, desconheço, vou aprender e vou fazer o que eu quero, sabe? E aí toda vez eu lembro do Matrix, né? O Neo, tipo, armas, aí, agora ele sabe operar armas. Helicóptero, aí agora ele sabe pilotar helicóptero. Cara, a gente não consegue fazer isso, né? Nem com o equipamento lá do Elon Musk para colocar no cérebro. Mas a IA, né? E é esse aí do caso da Anthropic, né? É isso que ela tá fazendo. Já vou dar o spoiler, hein? A Black Friday de 2026 no Brasil. Mas o que vai ter de criminoso cibernético profissional usando vulnerabilidade que era desconhecida, pode escrever. Wagner, como é que o que os nossos clientes têm que fazer, então, antes da Black Friday, já que você falou de resiliência? Olha, o ideal é fazer um assessment, né? E o assessment para AI, ele vai misturar tanta coisa. Porque ele vai ter que misturar o cara de negócio que cria os guardrails lá para impedir, por exemplo, que fraudes aconteçam. O Brasil tem muita fraude, tá? Ano passado eu dei uma palestra no Mindsec e a gente teve, em 2025, 28 bilhões de reais de fraude financeira. E metade disso foi Pix. Então, se vocês atendem aí clientes do segmento financeiro, ou se vocês atendem qualquer pessoa que usa Pix, estamos chegando nesse nível. É interessante levar essa abordagem. Não precisa. Deixa eu colocar isso de uma forma boa. Não contem conosco, porque a Palo Alto tem as melhores ferramentas do mercado. Mas, às vezes, as boas práticas vão mitigar esse risco. Como, por exemplo, não use qualquer AI. Né? Não use uma plataforma que ninguém conhece, que acabou de chegar, que ela pode ser enviesada. Porque isso é um risco. É um risco para a empresa que algum dos funcionários filtre informações a partir dali. E vai saber na mão de quem vai cair. Então, beleza. Então, primeiro, o assessment, tá? Então, por favor, cliente, estudante, galera toda, independente de como vocês vão fazer, façam um assessment antes da Black Friday, tá? Poucos clientes fazem um assessment para olhar o quanto consegue escalar. Poucos, tá? Poucos clientes pensam que o escalar da nuvem em Black Friday também precisa de dinheiro, tá? Então você precisa provisionar um dinheiro ali que vai ser utilizado naquele período de tempo, tá? Que seja uma semana, 2, 3, um mês, né? Vai lá, Wagner. O problema também escala, galera. Dica de ouro aqui, nossa, dos velhos, né? Os velhos de segurança e TI, façam esse assessment, tá bom? Beleza. E aí, fez o assessment, já mapeou quais são os vetores de ataque, aí indo um pouquinho em cybersecurity, já mapeou quais são os possíveis vetores de ataque. Quais vetores de ataque que eu digo? Principalmente nesse ano, o que vai estar de frente com a internet, tá? Lembrem-se que a fronteira com a internet, e aí do nosso lado entra não só o nosso assessment do AI Frontier, mas também o nosso produto Expanse, tá? E também a feature de ASM dentro do XIM, tá? E do XDR também, tá bom? E do Cortex Cloud também. Então, façam esse scan. Ah, mas Pedro, meu cliente ou eu, a gente ainda não tem dinheiro para poder comprar essas coisas, esses negócios de superfície de ataque. Faz pelo menos uma POC. Beleza? Show.
fez o estudo, fez o assessment, mapeou o vetor de ataque, o que vocês podem fazer? Vocês podem vir aqui, ó, e utilizar os agentes de inteligência artificial que já estão prontos no ambiente de XDR e de XIM e de Cortex Cloud, tá? Então, quando vocês pensarem assim, putz, mas eu vou ter que codificar na mão, eu vou ter que criar um agente. Não, você pode já usar os agentes, tá? Vejam que aqui nesse ambiente, esse é um ambiente de laboratório nosso, tá? E se eu não me engano, deixa eu ver, é um ambiente que os... Não, esse daqui ainda não. Deixa eu só abrir aqui o SEDemo, famoso SEDemo. Aqui. E também o XIM SEDemo. Traço SEDemo. Tá? Aqui também. Tá? Então, vocês podem utilizar os agentes que já estão prontos, tá? E vocês podem criar o de vocês. Neste caso de vetor de ataque, o que eu recomendo? Que vocês criem o agente de vocês, tá bom? Pedro, mas eu criei o meu agente, ou eu criei o meu agente e não ficou muito bom. Posso usar o pronto? Pode, fica tranquilo. Então vamos lá. Cases. Toda vez que eu entro em cases, a gente vai ver ali o que o Cortex já identificou. Então vamos separar aqui a nossa jornada. O atacante está lá, do lado de fora, usando Generative AI, né? Usando ferramentas super avançadas para explorar por onde que ele vai entrar no seu ambiente, tá? Essa tentativa já vai gerar um alerta aqui para gente, tá? Ah, mas, putz, mas é super revolucionário, como é que vai gerar um alerta? Porque a nossa ferramenta é a melhor ferramenta do mercado. E, como conceito, sempre lembre, o atacante, ele não dá um tiro só. Ele vai dando pequenos sinais, né? E esses pequenos sinais vão se acumulando e a inteligência artificial do Cortex, desde o Cortex Cloud, tá, pessoal? Não precisa ser o XIM para fazer isso que eu tô falando. Ele vai montando o cenário e vai falando assim, te peguei, tá? Então, o Cortex vai detectar. Detectou, qual que é o pulo do gato? A resposta. Um ambiente de nuvem, ambiente de cloud, ambiente de API, esses ambientes mais complexos, né, complexos para quem não tem o conhecimento, né, nosso grande amigo Wagner tem muito conhecimento sobre isso, como é que você vai responder? Você não sabe, né? Como é que... você não tem esse conhecimento. Então o que você faz? Vem aqui, abre aqui um casezinho, tá? Esse case, deixa eu só mudar aqui para visualização mais nova. Essa visualização nova da plataforma Cortex, para quem ainda não teve a oportunidade de ver, tá? Então, esse case, e vocês viram que eu escolhi o primeiro da lista, não fiquei escolhendo um específico, tá? Então, veja que esse case, ele já vai trazer aqui um resumo do que está acontecendo. Aqui, ele vai trazer um fluxo visual, tá? Envolvendo o usuário, envolvendo o issue, né? Ou alerta, tá bom? Envolvendo aqui hashes, tá? Então, ele já vai trazer aqui para a gente uma série de facilitadores, tá bom? Mas aonde que está o pulo do gato atualmente? É essa bolinha aqui, ó. Clicou aqui, veja que ele já escolheu um agente, você pode trocar, tá? Você pode vir aqui escolher um seu, por exemplo. Veja que aqui embaixo eu tenho o meu, PBZerra, né? E aqui ele já colocou, olha, eu vou rodar isso daqui dentro do case que está aberto na tela. O agente que está pronto ali, ele vai interagir com esse case, tá bom? E aqui a gente pode fazer o que a gente quiser. Olá, bom dia. Só para o pessoal ficar doido da vida falando que eu estou gastando água com a inteligência artificial, tá? Bom dia. Por favor, me informe a sua visão de risco sobre esse case com base em indisponibilidade. Enter. Veja que eu estou escrevendo em português,
né? Veja que eu fiz um prompt ruim, tá? De propósito, né? Então, enquanto ele vai trabalhando, o que é um prompt bom? Você vai ter um contexto um pouco mais aprofundado, você vai falar qual que é o formato da informação que você quer, tá? Então, numa outra sessão a gente aprofunda o que é um prompt bom, mas saibam que quanto menos texto tem na sua pergunta e mais aberta ela for, mais tempo a inteligência artificial vai demorar ali para te responder alguma coisa, tá? Aqui ele já respondeu: olá, com base nas informações disponibilizadas, beleza, que envolve 582 incidentes da LP. Eu não tô lendo errado, tá? É 582 incidentes da LP, tá? De severidade média, e 2 usuários, a visão de risco em relação à indisponibilidade é: os incidentes de DLP registrados indicam um bloqueio. Isso significa que as tentativas de exfiltração ou movimentação de dados sensíveis foram impedidas com sucesso. Galera, como eu sempre faço com vocês, foi ao vivo. Eu escolhi o primeiro e olha a qualidade do que ele está trazendo aqui para a gente em minutos, tá? Consequentemente, o risco direto de indisponibilidade desses dados para a sua organização é considerado baixo. Vejam, olha, é sensacional isso. Se fosse uma pessoa falando, uma pessoa super otimista, eu tenho certeza que ela vai falar assim: não, estamos protegidos 100%, né? E não, o algoritmo aqui, né? Ele falou, considerado baixo, não é inexistente, não é 100% seguro, pois a política de segurança atuou para manter os dados dentro do ambiente controlado. O foco principal desses incidentes, dado o bloqueio, é a prevenção de violação de confidencialidade, e não a indisponibilidade. A ação do bloqueio demonstra que os controles de segurança estão funcionando conforme esperado para proteger a integridade e a disponibilidade dos dados dentro da sua rede. Quanto tempo a gente levaria para chegar nessa conclusão dentro desse case ou incidente, sabe? Então, a revolução que a gente está demonstrando é justamente essa: responder um ataque de Generative AI, um ataque onde não é uma pessoa, é um algoritmo, tá? Ou vários RAGs, né? Vários agentes interagindo, cooperando entre si para poder te derrubar ou derrubar sua infraestrutura, etc. Tá? Isso daqui é sensacional. Fala aí, Wagner. E para 500 e quantos issues? Cara, você viu que eu dei uma pausa dramática, não foi atuação não, eu realmente me impressionei. 582 incidentes de DLP. Mas você pode confirmar isso no lado esquerdo abaixo ali, ó, que tá só a pontinha aparecendo. Meu Deus, obrigado, Leandro. E aí tá a magia do Exia. Galera, de novo, não estamos fazendo pausa dramáticas à toa, tá? Por mais que seja aqui um pouco de interpretação by youtuber, né? O pessoal fica me chamando de youtuber. Mas olha isso que legal. Olha isso, uma timeline e tal. Bom, para ficar dentro do tempo, tá? Respeitando aí o tempo de todos nós que estamos aqui. E fechando, tá? Essa primeira parte da talk é assim, da conversa. Hoje, o que alguns dias atrás, o que mostramos no Ignite foi isso, tá? Você tem como se proteger de um Generative AI te atacando, mas a nossa recomendação é que você tenha do outro lado um outro Generative AI trabalhando, tá? Aqui, vocês viram que eu pedi só me fale o que tá aqui. Mas eu poderia muito bem aqui falar assim, olha, agora se não tivesse bloqueado, então bloqueia tudo, fecha as portas, vai lá na cloud e muda as configurações da cloud, muda a configuração da aplicação dentro da esteira. Cara, é tranquilo a gente fazer isso. Por quê? Porque esse carinha aqui tem um Agent Hub, e o Agent Hub ele tem os agentes e as ações. Aqui, ó, por padrão, a gente já tem aqui, ó, 115 ações, ou seja, comandos, scripts, coisas prontas que o agente vai chamar, vai passar informação e ali aquele script vai executar, seja no endpoint, no servidor, numa nuvem. Isso que a gente está mostrando, caindo lá para o mundo tradicional de cloud, o que você acha? Eu acho sensacional, mas o que você acha?
Aqui a gente tem o ferramental adequado para que haja eficiência. Porque ninguém quer ficar enxugando gelo para sempre, galera. Os SREs reclamam de TOI, o gerente reclama de hora extra. Todo mundo reclama de alguma coisa. E quando você tem um ferramental que entrega isso para você, e aí, ô Pedro, me corrija se eu estiver errado, né? Porque eu tô aqui há 30 dias. Mas Vai o lá. quanto tem de custo envolvido aí, tanto no Agentic quanto no Agentix? Porque existe no futuro, a gente vai ter um novo SOAR, né? Que é o Agentix. Mas vamos falar desse cara aqui. A gente tem custo? Não, esse cara é licença base do Cortex Cloud, do XDR e do XIM. Então não tem por que a gente não incorporar isso como boas práticas. Aí, se tiver alguém de liderança, galera, tudo que puder ser automatizável, precisa ser. Porque você não vai captar o pessoal no mercado facilmente, você vai encontrar os mesmos problemas quase todo dia. Então, faz todo sentido, tá? Usufruir do Agentic. Porque facilita a vida. Exato. E, por fim, dentro do que o Wagner nos trouxe, olha só, deixa eu fechar aqui. Ainda não temos, provavelmente não temos nesse ambiente. Qual que é o próximo passo, tá? Aí dando spoiler de o que provavelmente vai acontecer, né? Então, disclaimer gigantesco. Pode ser que sim, pode ser que não. Provavelmente sim, tá mais para sim, mas pode ser que não. Aconteça o que eu vou falar agora, tá? Dentro de um case, a gente está acostumado a associar uma pessoa. Beleza, né? A gente tem ali automações para falar assim, ó, toda vez que chegar esse incidente ou esse issue, jogue para tal pessoa, tá? Em mais algumas semanas, talvez meses, mas ainda dentro de 2026, a gente vai poder escolher um agente. Essa funcionalidade que está chegando nessa nova versão do Cortex, no XDR é 5.2 e no Xian, esqueci qual que é a nova versão. Mas ele vai estar em formato preview para alguns clientes. Eu já solicitei, então com certeza eu vou participar disso para ver como que funciona. Então, o Agentix que vai fazer a resposta como se fosse um N1. Então, a gente configura para ele avaliar o incidente e tomar as ações. Não é somente agora, me passa um resumo do que está acontecendo. Não, ele vai tomar ações também. Então, agora, nesse exato momento, ele vai estar em preview só para alguns clientes que mandaram mensagem, quiseram participar desse grupo, né? E foram aceitos. E futuramente isso vai ser liberado para os outros clientes. Só complementando. Valeu, Leandro. Sempre junto aí com a gente. A gente tem tempo para falar de COI? Pessoal, já que a gente falou de agente, a gente não pode deixar de falar de segurança deles próprios, né? Então, o que acontece? A Palo Alto, coisa de um mês atrás, ela adquiriu uma empresa chamada COI. Ela é voltada à segurança de agentes. Ele é uma feature que estará dentro do XDR e ela vai tanto trabalhar com o XDR quanto com o Prisma AIRS, né? Cada um fazendo sua parte. Porque a gente tem muito ataque de NPM a partir de bibliotecas que são ofertadas para os devs para que ele possa rodar lá o modelo de inteligência local. E isso vai ser muito legal, porque é capaz, Pedro, da gente encontrar não só o agente do Agentix ou do Agentic dentro do XDR, como também a identidade do COI, que é quem vai, no final das contas, regular se aquela ação está sendo tomada, se aquela ação faz sentido para que ele tome ela ou não. Lembrando que, recentemente, nosso amigo dono da Starlink tomou um golpe. Pegaram, acho que mais de $200 mil de uma carteira de cripto dele, porque orientaram um cara testou lá até a exaustão, e um dia passou, ele conseguiu sacar 200 e poucos mil dólares em cripto. Então, assim, isso acontece, galera.
E o cara tem um monte de satélite, né? Ele mandou o carro para o espaço. O que acontece com aquele cara, vai acontecer com a gente também, uma hora ou outra. Então, assim, é legal contar com esse recurso do COI. Ele vai fazer essa, vamos chamar de supervisão, tanto do que o agente está fazendo aí, quente, em runtime, quanto com aqueles agentes que você está trabalhando, aqueles modelos de inteligência artificial, eles são saudáveis? Ele vai fazer as duas coisas. E aí a gente fecha esse pacote, né? Porque não dá para... É igual o Watchmen, né? Quem observa... who watches the Watchmen? Se a gente não tiver quem observe os agentes, eles tomam um monte de decisões aí, como foi o agente lá do Elon Musk. Produto novo, tá? O objetivo do COI, e a gente fez esses primeiro slide aqui, a gente vai fazer mais slides para vocês sobre COI, tá? Mas esse primeiro slide já para ir facilitando o entendimento de vocês. O Cortex XDR é um agente instalado, o COI também tem a opção de um agente instalado, tá? Ou agente instalado, ou um script que vai ficar monitorando ali algumas coisas da máquina, tá? Mas, tanto Cortex XDR quanto COI, a gente tem que fazer uma interação no endpoint, tá? Segundo ponto, o Cortex XDR, ele continua sendo sensacional para aquilo que é um ataque humano ou um algoritmo se passando por um pensamento humano, tá? O que o COI nos ajuda? Quando o pessoal de marketing, RH, jurídico está interagindo não com um software da máquina comum, mas um software que tem um algoritmo próprio ou um algoritmo serviço, né? Ele tem ali um algoritmo que vai interpretar e a partir da interpretação sai uma execução, tá? Esse fluxo de interpretação, quando ele é comum, que nem a gente o Wagner deu spoiler lá no começo. Um advogado tentando enganar lá o sistema do STF, né? Supremo Tribunal Federal. Ele está fazendo um ataque, tá? Ou está escrevendo um ataque que para ali o endpoint não é tão relevante, né? Lá para o STF sim, mas para o endpoint não é tão relevante. Então isso daí é um uso comum de inteligência artificial. Agora, se a pessoa começar, por favor, crie uma manipulação da comunicação com o SAP, ou TOTUS, ou qualquer que seja o sistema financeiro, que está instalado na minha máquina, ou que está dentro da minha rede, e ele vai dando algumas informações ali, que sim, o COI vai identificar esse pensamento hacking, sabe? Ou esse pensamento de traquinagem, né? Eu gosto de usar a expressão traquinagem também. Então, o COI é para isso, tá? Então, fechando. O COI vai olhar a inteligência artificial local que está sendo convencida a fazer alguma coisa maliciosa. Enquanto que o XDR vai pegar o que é malicioso que já está sendo executado na máquina. Pode acontecer da inteligência artificial local começar a usar um comportamento comum de ataque e o Cortex XDR pegue? Pode acontecer, tá? Mas vai que o algoritmo cria explora uma super vulnerabilidade que o XDR ainda não conhece, que ninguém no mercado conhece, aí o COI vai pegar, beleza? Faz sentido isso, Wagner? Você acha que ajuda? Total, porque se não tiver quem olhar o comportamento dos agentes, eles tomam qualquer decisão. Eles gravam um pouco histórico. E assim, tem um monte de coisas que entram aí, galera. Gestão de custo, por exemplo. O cara pode criar lá um loop maluco para estourar o pacote de tokens que ele tem lá com Anthropic, OpenAI, com a Microsoft, não importa. Isso é facilmente explorável. Esse é o ponto. E o COI vai fazer essa camada, né? Vai observar o que o cara tá fazendo, né? O que o agente tá fazendo. E impedir. E impedir, exatamente. Pessoal, então, encerrando aqui o nosso webinar de maio do Full User Group para parceiros de Cortex, clientes de Cortex, curiosos de Cortex, né? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Fiquem à vontade para mandar joinha, coração aí no chat se vocês gostaram, tá bom? Wagner, por favor, dê a sua mensagem final. Bebam água. Hidratem-se. Valeu.
fique à vontade para chamar a gente lá no grupo. Qualquer coisa, não se esqueçam, como o Wagner disse, bebam água e estamos aí. Leandro, de novo, obrigado aí pela interação. Valeu!